Fala aí, pessoal. Tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo certo? Obrigado por estarem compartilhando os vídeos, se inscrevendo no canal. Obrigado pelos likes. Isso aí, vamos divulgando comigo também esse canal, Marcelo Bieselli, psicólogo. Obrigado aí por todas as pessoas que estão se inscrevendo no canal e divulgando também. Ontem eu falava, né, que qual então seria a diferença entre o remorso e o arrependimento, né? Eu quero dar uma pequena continuidade a esse assunto sobre o remorso, né? Por incrível que pareça, hoje estava conversando com uma pessoa justamente sobre isso. Muitos anos, essa pessoa não conseguia nem sequer falar com a mãe. Ou quando falava com a mãe dela, era coisas assim, só o necessário, só o básico, bem do básico, e depois sumia, sumia. Então isso demorou, olha, disse para mim mais ou menos uns 3 anos. Uns 3 anos foi só assim, oi, tudo bem? Eu vim aqui entregar um dinheiro para a senhora e tchau. Aconteceu que a mãe veio ficar doente, né? A mãe veio ficar doente e eles são em 3 filhos. E os 2 filhos são bem mais novos e estavam ali naquele começo da universidade e tudo mais. Então, ele, como mais velho, ele teve que ajudar, então, a mãe, né? Mas nesse processo de ajudar a mãe veio a falecer. A mãe não devido à doença, ela não, não aguentou, né? A mãe teve uma doença muito rápida, um câncer muito rápido se alastrou e coisas assim de um mês a mãe veio a falecer. E quando ele começou a cuidar da mãe, ele já estava mais ou menos ali uma semana cuidando da mãe. Ele não se recorda bem se foi uma semana, se foi 10 dias, mas enfim, foi pouco tempo que ele estava com a mãe veio a ter esse câncer. Então ela passou esse processo no hospital o resto das semanas, né? E ele conta que quando ele chegou no hospital para então ir falar com a mãe, né? Por que você se separou do meu pai? O que aconteceu? O que foi isso? Porque eu não consigo lidar com isso. Não consigo lidar com isso. Meu pai, para mim, era um herói para mim. E você largou meu pai. Quando ele ia justamente para falar sobre isso, ela pega na mão dele, né, lá no hospital e diz para ele assim, olha, foi teu pai que me deixou. E olha aqui essa foto. Era justamente o pai com uma amante. Mas quando a mãe dele tentava conversar com ele não escutava. Ele não queria escutar a mãe. Então ele se voltava para os braços do pai e o pai falava: tu queria ficar com a tua mãe, mas a tua mãe não quis. Ele contou uma história outra. Então ele ficou com esse remorso de não ter descoberto a história bem antes, né? E não conseguiu pedir o perdão para a mãe. Não, não foi o que ele mais ou menos ele imaginou. Ia dar tempo. Então você que pensa que as coisas assim podem fazer assim, eu tenho tempo minha vida toda. Pode ser que não, pode ser que não.
Ah, eu sei que eu sei que eu vou conseguir. Amanhã eu vou. Isso é um pouco perigoso, pessoal. Isso é um pouco perigoso. Por que que eu falo isso? A mesma forma que aconteceu com a mãe dele, poderia ter acontecido com ele, né? Ele poderia ter ficado doente e não ter resolvido isso, como não foi resolvido, né? Depois de um tempo, né? Quando a mãe dele entregou esse papel, pegou a foto, então ele se deu por si, mas ele não conseguiu escutar da mãe dele. Assim, filho, não fique assim, tá tudo certo. A mãe entregou a foto e veio a óbito. Pessoal, é muito complicado isso, né? Até é uma história um pouco longa, mas né, por um vídeo de alguns minutos, mas essa história ela relata a condição de muitos que não conseguem, não conseguem dar um passo, né? Porque existe o remorso, porque começam a observar lá dentro de si que tem uma ferida. E essa ferida ela precisa ser cicatrizada, ela precisa ser tocada. Algum dia ela vai ter que ser tocada. Mas muitos deixam para ali, ó. Como a gente não sabe nada sobre essa vida, no sentido assim, que vai acontecer amanhã, que não vai, né? A gente não sabe. Muitos deixam para o final, mas a gente pode não estar aqui. Portanto, não deixe esse remorso acontecer. Eu vou fazer essa é a continuação do vídeo de ontem. Então, não deixe esse remorso, porque ele vai ocasionar, primeiro, né? Ele vai ocasionar um monte de feridas aí dentro, um sintoma atrás do outro sintoma. Então, algumas vezes você às vezes não sabe até por que você está com ansiedade, fobias, medos, né? Nada tá bom, não, 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 não dorme. Isso às vezes tem anos aí. Tem anos que você também não se perdoa, não tenta compreender o outro também. Não tenta compreender o lado da outra pessoa, né? Não tenta compreender também o seu lado. Porque um pouco a gente precisa ter um pouco de compaixão de nós mesmos, às vezes. Não estou dizendo aqui que é para você se ficar aquele coitadinho, ai, tem dó de mim, tem piedade de mim, ninguém me ama. Não. Não é isso aí que eu estou falando. Você precisa ter um pouco de, de misericórdia com você mesmo, sabe? Olhar os seus defeitos, olhar que você é um ser em construção, nós estamos todos os dias, eu todos os dias eu posso ser melhor, eu posso não ter mais esse remorso, então o que que eu vou fazer? Você também tem que lutar pela sua cura. Você também tem que lutar por aquilo que você almeja. Senão você vai ficar anos e anos ali, ó. Porque o do remorso também, ele pode, do remorso, você vai ficar remoendo coisas, sabe? Vai vir muita ingratidão, sabe? Ai, aquela pessoa não presta, essa pessoa não presta. Então, percebe aí se esses sentimentos que você tem não vêm desse remorso. Lá atrás. Ou alguma coisa que aconteceu essa semana e você, opa, é, preciso rever isso. Não deixa ficar por muito tempo. Não deixa ficar ali, é, você ficar remoendo isso. Vai ver, vai atrás, corre atrás, corre atrás. Porque como eu disse ontem, né, o arrependimento faz você ver, olhar você, se conhecer,
que você é falho. E o arrependimento faz você ir até a pessoa, ou se a pessoa já não está mais, mas ir até você mesmo e pedir o perdão e se perdoar. Não é fácil, não estou dizendo que seja, mas você precisa olhar aí para dentro de você, né? Esse dizia, né, o autodomínio, o autocontrole, né? Quando vem, eu falei que não devia. Tem famílias que não se falam, não se olham por conta de um remorso, por conta de um remorso. Aí perguntei, né, como é que essa pessoa, né, ele conseguiu, como que ele tá resolvido hoje, como que ele resolveu essa situação. Então ele me disse assim, olha, eu custei muito a me compreender. Na época eu era novo, eu era o mais velho, mas eu era novo. Então eu desconfiava do meu pai, né, que meu pai era mulherengo, mas não queria ver a verdade. Minha mãe era dona de casa. E quando eu me dou conta de que a verdade estava com a minha mãe, eu vou até meu pai e mostro a foto. Aí o meu pai pede perdão para mim. Quando o meu pai pediu perdão para mim, ele me contou, aquele sentimento todo foi embora. E ali num abraço, num aperto de mão, os dois se olharam e um disse pro outro, então eu também te perdoo, pai. E disse que foi muito bonito. Foi muito bonito e dali, logo em seguida, ele não teve mais esse, essa coisa da raiva, do, do ódio da mãe, da incompreensão. Então vale a pena, dá uma olhada aí, dá uma olhada aí. Não deixa isso borbulhar dentro de você, porque isso só vai te fazer mal. Isso não é bom. Então dá uma olhada, se arrependa, tenha, tenha compaixão do outro também, porque o outro também é humano, outra pessoa também é um ser humano igual a nós. A outra pessoa também é falha, né? Observa aí na sua vida, quando você vai contar alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim: será isso? É verdade? Então, esse dizer nosso, né, das nossas emoções, nossos sentimentos, o outro também passa pela mesma coisa. A outra pessoa também passa por isso. Por isso, muitas vezes, as nossas relações são um pouco difíceis, são um pouco. É, dá um atrito, porque nós somos diferentes uns dos outros, mas temos, às vezes, as mesmas emoções, até as mesmas reações. Porque, olha, foram ali 3 anos, né? Esse rapaz, 3 anos lidando com isso. Mas uma hora foi, uma hora vai. Não deixe ficar tanto tempo assim. Não deixa, não deixa. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilha, se inscreva no canal, dá um like. E a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço.